Olá, está começando mais um TV UERJ Esportes e hoje contamos com a presença da Aline e do Caio e vamos comentar sobre a Superliga final feminina e sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando sobre o Rio de Janeiro campeão sobre o SESI de São Paulo, 3-7-1, como é que foi? Essa é a 9ª vez que o Rio de Janeiro é campeão, né, da Superliga. Mereceu, fez uma boa campanha, não foi uma das suas melhores campanhas, mas fez uma boa campanha. O SESI também não dificultou tanto assim o jogo, principalmente no set que o SESI venceu, né, foi um pouquinho mais complicado, mas o SESI teve muitas falhas na recepção e demonstrou muito nervosismo, que acabaram facilitando para o Rio de Janeiro. Né? E também vale ressaltar que essa foi a única partida dos últimos 10 anos que não teve a disputa entre Rio de Janeiro e Osasco na final da Superliga Feminina. E esse título só confirma a hegemonia, né, do time carioca. Agora falando um pouco de Campeonato Brasileiro, Série B, o Vasco nessa coisa toda conseguiu só um ponto e sobre o Luverdense conseguiu perder por 2-1. Como é que foi? Então, mas mais uma vez o time do Vasco está mostrando um futebol não tão esperado com um time de grande expressão como ele é. E está correndo perigo ainda, mesmo que no comecinho do campeonato, de sofrer problemas mais à frente, até mesmo para se manter na Série B. E se eu fosse o técnico do Vasco, eu correria atrás logo desses pontos para recuperar o começo do campeonato. E o time está com, além desse problema, né, de perder, de não estar tendo um bom desempenho, está com muito atleta lesionado, né, e está até correndo atrás de mais gente para tentar correr atrás de prejuízo, né. Vamos falar também do jogo, outro jogo que ocorreu no sábado. O Fluminense enfrentou o Palmeiras e venceu por 1-0. Ainda é líder isolado no Campeonato Brasileiro. Como é que foi o jogo? O Fluminense jogou bem, né? Ainda tá um pouco cedo pra gente falar dessa questão de líder absoluto, mas já é um fato interessante, né? Porque é um estímulo pro time e fez uma boa partida contra o Palmeiras, né? E o Fluminense é o único time que está tendo bom aproveitamento em todo o Campeonato Brasileiro desses dois únicos jogos. É o único que conseguiu vitória, né? No domingo, o Botafogo enfrentou o Inter e conseguiu um empate de 2-2. Bom, no começo parecia que eles iam perder, mas depois o Botafogo se recuperou, né? O time conseguiu uma boa recuperação, né? Embora não tenha tido a vitória, estava perdendo de 2-0, então o empate por 2-2 não foi o pior resultado. O Sheik fez a sua estreia, estreou bem, né? Conseguiu comandar o time, fez um gol. E o time no primeiro tempo não estava tão bem, no segundo conseguiu superar um pouco o Inter. E a entrada do Sheik foi um encaixe perfeito para aquele time do Botafogo. O Sheik conseguiu caracterizar que nos três times carioca que ele entrou, ele marcou gol na primeira estreia nesses três times. É um jogador que tem muita promissão ainda para vai pra frente, está querendo o jogo. E o Sebadios também marcou o gol dele, né? Deixou marcadinho e fez uma boa atuação. Bom, vamos falar também em Corinthians, que enfrentou o Flamengo e venceu ele por 2-0. Como é que foi? O Flamengo não teve uma boa atuação, né? Ainda mais com a expulsão do Léo Moura no finalzinho do primeiro tempo. Aí isso piorou um pouquinho a situação ali do time. E o time do Flamengo está precisando muito de reforço agora nesse começo de brasileiro, para se quiser pelo menos brigar para não cair como tem acontecido nos últimos anos, para poder... O time precisa de reforço. O elenco que o Flamengo tem ultimamente não tá sendo um time bom para a competição e vai ficar complicado ali se não vier mais gente boa pro jogo. Agora, falando dos próximos jogos, pela Série B, o Vasco vai enfrentar o Atlético Goianiense e no sábado, pela Série A, o Fluminense vai jogar contra o Vitória. No domingo, o Botafogo vai enfrentar o Bahia e o Flamengo vai jogar contra o Palmeiras. O que vocês esperam dessas próximas rodadas? Bom, ainda é difícil, né, pra gente falar sobre o que se espera do time, tá muito no começo do campeonato, mas, por exemplo, o Fluminense, né, como foi o único que venceu os 2 jogos, já tem uma expectativa maior sobre ele, e, além disso, os outros times que estão ali perto, né, da tabela, perto do Fluminense, tem jogos no meio da semana, então ele vai ter essa folga, porque ele já venceu o jogo da Copa do Brasil, então tá mais tranquilo. O Flamengo... o que se espera é um desempenho melhor, né? Porque não foi tão bem assim no jogo contra o Corinthians. O Botafogo, se conseguir manter o ritmo que teve no segundo tempo contra o Inter, talvez faça um jogo melhor, né? Sim. E o Flamengo tem que pelo menos vencer, porque está 5 jogos sem uma vitória e o Jaime de Almeida está
possivelmente pode começar a ter problemas com a torcida E até com a diretoria do até com a Flamengo. diretoria do Flamengo mesmo, para poder manter esse time que fez a Copa do Brasil ano passado e fez aquele belo desempenho de arrancada do meio para frente. E o Vasco, né, tá numa situação complicada, não tem muito o que falar, Um né? ponto apenas na Série B. Pois é surpreendente, né? Esperamos aí um bom desempenho dos times cariocas. Bom, o TV Verde Esporte fica por aqui, mas antes você fica com os gols da rodada.